Paz, Senhor, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma aula da IBD, da classe dos primários. E estamos aqui para continuar a nossa tão incrível história do jovem José, né? Tanto já desde o início do semestre nós estamos aprendendo sobre a vida dele, sobre tudo o que tem acontecido com ele, e hoje nós vamos dar continuidade com isso. Hoje, o título da nossa lição, a lição de número 8, é Governador, eu? Isso mesmo! Ó a carinha de assustado ali do Smiley. Governador, eu? Quem será que virou governador? Pois então, hoje na nossa história a gente vai descobrir quem se tornou governador. E o nosso texto áureo, ele se encontra lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, na parte B. Vamos ler todos juntos? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Essa é o nosso versículo de hoje, né? Vamos ler todos juntos? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis, capítulo 41, versículo 38, parte B. Quem será este homem em quem está o Espírito de Deus? José, né? José foi um homem em qual o faraó olhou para ele e disse: este é um homem em quem está o Espírito de Deus. Que bênção, que maravilha poder falar para todos, né? Todos reconhecerem em você que você tem um Espírito de Deus. Assim foi na vida de José. E nos nossos dias hoje não pode ser diferente, né, crianças? Todos têm que reconhecer que em nossas vidas Deus está, que nós obedecemos a Ele, que nós servimos a Ele, né? Todos têm que reconhecer Deus nas nossas vidas, através dos nossos atos, através do nosso falar, do nosso caminhar. Criança que mente tem o Espírito de Deus na vida dela? Criança que fala palavrão tem o Espírito de Deus na vida dela? Criança desobediente, que faz birra, que faz os pais passarem vergonha nos lugares, será que ela tem o Espírito de Deus na vida dela? Acho que não, né? Para que a gente possa mostrar que temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós não podemos ser mentirosos, ser desobedientes, falar palavrão. Nós não podemos, nós temos que obedecer sempre. Ai, pode fazer birra no supermercado? Ai, eu quero. Pode? Não. Criança que obedece papai, que obedece mamãe, que tem o Espírito de Deus na vida dela, é uma criança obediente. É uma criança que sabe a hora que pode e o que não pode ter as coisas. É uma criança que não mente, é uma criança que só fala a verdade, que não incomoda, que sabe a hora que tem que falar, que não se atravessa na frente do pai e da mãe para falar, né? Então, nós temos que demonstrar através dos nossos atos e das nossas atitudes que nós somos homens e mulheres em quem está o Espírito de Deus. Vamos falar mais uma vez? No 3. 1, 2, 3. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis 41, versículo 38, parte B. Este, então, foi o nosso versículo de hoje. E eu gostaria de recapitular com vocês para ver se vocês lembram de toda a história de José. Quem foi José? Vamos ver se vocês lembram pelo menos o nome do pai dele. Pensem aí. Quem será que foi o pai de José? Jacó! Jacó era pai de José. E que aconteceu? Ele tinha pouco irmão ou tinha bastante irmãos? Tinha muitos irmãos, né? E o que aconteceu? Vocês lembram? Os irmãos gostavam dele? Os irmãos gostavam de José? Não, né? Os irmãos dele tinham inveja de José.
Por quê? Porque ele ganhou uma túnica colorida do pai, de mangas longas, que só os homens que eram os príncipes poderiam usar aquelas roupas, né? E os irmãos dele tinham iguais? E eles ficaram com ciúmes, inveja de José. E José também era um sonhador, ele tinha muitos sonhos, né? E ele, muito ingênuo, contava para os seus irmãos. E os seus irmãos ficavam bravos com ele. Até que um dia, o que aconteceu? O que os irmãos dele fizeram com ele? Colocaram ele aonde? Num poço. E deixaram ele lá, esqueceram ele de... Não, né? Além de botar num poço, eles venderam José. Venderam José como escravo. E José foi vendido como escravo lá para o Egito. E ele foi comprado por um homem. Vocês lembram o nome deste homem? Potifar. Potifar comprou José. Mas Potifar tinha uma mulher muito mentirosa, né? Pois então, a mulher de Potifar aprontou para o José. E o que aconteceu com José? Ele foi para onde? Na prisão. José foi parar na prisão. Mas me diga uma coisa, em todos esses momentos que José passou, aonde ele foi jogado num poço, aonde ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo, aonde ele foi comprado, né, lá pelo Potifar, a mulher do Potifar então enganou ele, falou um monte de mentira dele, e ele foi preso. Em algum desses momentos a Bíblia fala que José reclamou, que José se queixou, que José abandonou Deus, que José não quis mais saber de Deus? Não, né? Em todos os momentos, José se mantinha íntegro. Ele se mantinha tão íntegro que em todos os lugares que ele ia, ele prosperava. Ele deixou de ser apenas um simples escravo na casa de Potifar para se tornar o principal, o chefe dos escravos. Na prisão, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos outros presos, porque confiavam tanto nele que ele ficou com essa responsabilidade, né? E lá na prisão aconteceu o quê? 2 homens tiveram sonhos, né? Um deles sonhou com pães e corvos e outro sonhou com vinhos. E José, então, Deus deu a interpretação dos sonhos para José. E José, então, falou o que significaria aqueles sonhos. Que o padeiro, então, ia ser enforcado e que o copeiro voltaria ao palácio para servir ao faraó. E foi o que aconteceu. Porém, José falou para o copeiro, olha só, quando tu chegar lá no palácio, lembra-te de mim. Não esquece de mim aqui, que estou preso aqui por injusta causa. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas e o copeiro lembrou de José? E passou-se mais um bom tempo depois que o copeiro tinha ido para o palácio. Mas Deus disse que se esqueceu de José, que nem o copeiro se esqueceu. Deus tinha planos muito maiores para a vida de José. Planos que não podiam ser escritos, que não podiam sofrer interferências dos homens. Era Deus que tinha tudo preparado para José. Então, o faraó teve um sonho, lembra? Na verdade, não, teve 2 sonhos, né? O sonho das vacas gordas e das vacas magras e o sonho das espigas, né? E aí, o que aconteceu? Aí, quem é que se lembrou de José? Sonho. Eu tive um sonho. Teve um cara lá. Ele se lembrou. O copeiro se lembrou de José. Olha só. E aí mandaram chamar José. E José foi até o palácio, não foi? Foi a nossa lição de semana passada. Que José, então, sai da prisão, toma um banho, se arruma todo, troca de roupa e vai para encontrar o faraó lá no palácio. Então, Deus dá a interpretação do sonho para José. E José, então, fala para o faraó o que ia acontecer. Que o Egito iria passar por 7 anos de fome, 7 anos de fartura primeiro, né? E depois 7 anos de fome. E que o rei ainda deu um conselho para o rei, para o faraó. Olha,
É bom o Senhor pegar alguém de sua confiança, muito inteligente, para administrar esses 7 anos de fartura, para que quando chegue os 7 anos de fome, o Senhor tenha alimento para comer. E quem será que o rei escolheu para organizar todas essas coisas, para deixar tudo organizadinho, para que os 7 anos de fartura eles tivessem comida suficiente para passar aqueles 7 anos e ainda sobrasse para mais 7 anos? Quem será que o faraó escolheu? E a nossa lição de hoje então vai dizer: quem foi o escolhido? Não podia ser ninguém a mais, ninguém a menos do que o nosso amigo José. Pois então, o faraó olhou para ele e disse o seguinte: não poderíamos achar ninguém melhor do que José para dirigir o país, um homem em quem está o Espírito de Deus. Um homem em quem o Espírito de Deus estava. Esse era José. O faraó pôde ver na vida de José Deus através da vida dele. Ele viu que não era José que estava interpretando os sonhos, mas sim Deus estava ali falando com o faraó. Que coisa linda, né? O faraó conseguiu enxergar a pureza, o coração íntegro de José. Conseguiu enxergar Deus através da vida de José. Que lindo, né? E então o faraó tirou o anel do seu dedo. O anel que somente ele tinha e que ele assinava as leis, e colocou no dedo de José, colocando a responsabilidade sobre todo o Egito nas mãos de José. Acima de José só tinha o faraó. Todas as outras pessoas do Egito respondiam a José e ao faraó depois. Então vocês imaginem, o único chefe que José tinha era o faraó. Não tinha ninguém acima dele, além do faraó. E ali, José recebeu então um anel, um colar de ouro que representava a figura do governador, recebeu roupas reais lá do Egito, como eles se vestiam naquela época, né? Roupas finas, novas. E além de tudo também, recebeu uma esposa. Sim, é isso mesmo. José até então não era casado. E ele recebeu uma mulher egípcia para ser sua esposa. O nome da mulher de José era Asenate. E José então vira governador do Egito. E para honrar o José, o governador ainda mandou colocar José em cima dos seus carros, um dos seus carros, e andar com ele pela cidade, mostrando para todos que de agora em diante quem ia governar o Egito seria José, e que não teria ninguém mais importante que José. E isso era anunciado por todas as ruas da cidade lá do Egito. Todos ficaram conhecendo José. Fico imaginando nessas horas a cara do Potifar e da esposa dele, né? Mas esse não era aquele que era meu escravo? Olha só onde é que ele foi parar. Virou governador do Egito. Então, se passaram os 7 primeiros anos, onde tinha muita comida, aonde eles conseguiram fazer um estoque, vamos dizer assim. Eles conseguiram armazenar muita comida. Eles enchiam celeiros de alimentos, grãos e cereais que eles poderiam guardar para que nos 7 anos que faltasse, eles tivessem o que comer. Então, José ia guardando durante todos os 7 anos a comida para não faltar no outro ano. E assim foi. Eles guardaram quilo por quilo dentro do celeiro. Fizeram um bom abastecimento, um bom estoque para que não faltasse mais comida. E então, durante esses 7 anos de fartura, José já estava casado.
E Deus lhe deu uma linda família. José casou-se então com a Zenete e teve 2 filhos. Que lindos, né? E ele estava muito feliz. Mas será que ele estava 100% feliz? Ou ainda faltava alguma coisa? Será que ele não sentia falta do seu pai, dos seus irmãos, do seu irmão mais novo que ele amava muito, Benjamim? Sentia, né? Apesar de todas as coisas boas que Deus deu para José, ele ainda sentia a falta da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, né? Pois é, ele não estava 100% completo. E passaram-se os 7 anos de fartura, e chegou o tempo que não tinha mais comida. Nenhuma das cidades próximas tinha comida, porém o Egito tinha guardado. E ele tinha guardado tanta comida que os povos vizinhos vinham buscar e comprar comida lá no Egito para levar para suas casas. Isso fez com que o faraó do Egito, né, se tornasse cada vez mais rico, porque daí por ele ter juntado toda essa comida, ele vendia. E as pessoas pagavam o preço que ele pedia, né, porque não tinha o que fazer. Eles não tinham o que comer, e se o governador tinha, se o Egito tinha comida, porque o governador tinha guardado, né? O José tinha armazenado, assim como Deus tinha instruído para ele, eles iam lá e compravam e pagavam o preço que tinha que ser pago. Todos esses tempos de sofrimento que José passou, toda essa situação que ele teve, ele não questionou Deus e perguntou, por que, Senhor? Mas não, o que fazer? O que eu posso fazer, Senhor? Ele sempre foi. Mesmo sendo um escravo, ele foi um bom escravo. Mesmo sendo um presidiário, ele foi um bom preso. São coisas boas? São situações boas de passar? Não. Ele estava em situações ruins, situações difíceis, mas nem por isso ele deixou de fazer a vontade e o querer de Deus. E Deus honrou ele, que colocou ele como governador do Egito. Que coisa, que bênção, que maravilha, né? Que assim nós possamos fazer nas nossas vidas. Que as situações difíceis que a gente venha a passar, nós não venhamos a questionar a Deus sobre essas coisas. Mas sim que nós venhamos a continuar íntegros na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E não falando mal, não xingando, não brigando, não falando palavrão, mentindo. Mas sim que a gente venha poder continuar sendo filhos e filhas de Deus e que as pessoas possam olhar para nós e dizer, aí está um homem em quem está o Espírito de Deus, né? A presença de Deus está ali. Amém, crianças? Pois então, né? Já que nós estamos falando sobre situações ruins e situações boas, ó, estão vendo aqui, ó, situações ruins, ninguém quer passar, situações boas. Eu queria ver se vocês entenderam o que são situações ruins e o que são situações boas. Deixa eu baixar um pouco o celular aqui, para vocês enxergarem. Aí. O que será que são situações ruins e situações boas? Eu tenho aqui algumas situações que a gente pode passar durante o dia, durante a nossa vida, e eu queria que vocês me ajudassem a descobrir se são situações ruins ou situações boas. Vamos ver. Receber um abraço é uma situação ruim ou uma situação boa? Ruim, boa. Receber um abraço é uma situação boa. Pena que nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, a gente não pode abraçar a todas as pessoas. Mas é tão bom a gente receber um abraço daquelas pessoas que a gente ama, receber um abraço do papai, da mamãe, né? É tão bom. Às vezes um abraço cura muita coisa. Nos traz alegria, conforto, segurança. Tantas coisas boas nos trazem, né? Um abraço. Vamos ver aqui o que nós temos. Ir mal na escola. Tirar nota baixa na escola. Fazer um exercício e errar mais da metade dos exercícios. É uma situação boa ou uma situação ruim? Situação ruim, né?
Pois então, não é legal a gente ir mal na escola. Mas de vez em quando acontece, né? Porque a gente não se esforça, não estuda tanto. Mas aí eu tenho que ficar brabo, chorar, resmungar, brigar com todo mundo porque eu fui mal na escola? Não, né? De quem que é a culpa que você foi mal na escola? É dos seus coleguinhas? É dos teus pais? Não, né? A responsabilidade é sua. Tem que se esforçar para ir bem na escola. Então a gente tem que aceitar que não foi bem, né? E se esforçar mais para ir melhor na próxima vez, né? Vamos ver o que temos aqui. Quebrar o seu brinquedo favorito. Uma situação boa? Oba, uma situação boa ou uma situação ruim? Situação ruim, né? Ninguém gosta de quebrar algo que a gente gosta muito, né? Ai, é tão chato. Mas às vezes acontece, porque nem tudo dura a vida toda, né? E a gente tem que aprender a passar por essas situações, né? Sem reclamar, sem brigar, sem xingar. Não é fácil, né? Mas a gente tem que passar por essas. Vamos ver aqui qual é a próxima. Ir na igreja é uma situação ruim ou uma situação boa? O que vocês acham? Situação boa, né? A gente ficou ano passado sem poder ir na igreja durante tanto tempo, né? Esse ano também teve alguns dias que a gente não pôde ir na igreja. E foi tão ruim. É tão bom estar na presença de Deus. É tão bom estar na casa de Deus, poder desfrutar das maravilhas que o Senhor nos deu, né? Então, são uma das situações boas que Deus nos permite viver. Vamos ver agora o outro. O que diz aqui? Andar de bicicleta. Será que é uma situação boa ou uma situação ruim? Boa ou ruim? Qual que vocês acham? É uma situação boa, né? A gente gosta de brincar, de andar de bicicleta, de jogar bola. São coisas tão gostosas, né, que a gente pode fazer no dia a dia. Vamos ver aqui. Alguém brigar com você é uma situação boa ou uma situação ruim? Uma situação ruim, né? Ninguém gosta de briga, discussão. Mas de vez em quando acontece, né? Principalmente se a gente faz alguma coisa errada. Papai e a mamãe vêm e brigam com nós. Mas temos que aprender a ficar quieto, ouvir e não fazer mais, para nós não levar mais xingão, né? Não brigarem mais com a gente. Olha só. Fazer uma viagem. Será que é uma situação boa ou uma situação ruim? Quem é que gosta de viajar, tirar férias, ir para praia, para casa do vovô, da vovó? Para outros lugares? Ai, eu gosto bastante de viajar. É uma situação tão boa. Ficar doente. Será que é uma situação boa ou uma situação ruim? Quem é que gosta de ficar gripado? Quem é que gosta de ficar com tosse? Ninguém, né? São situações bem ruins. Alguém quer pegar Covid? É uma situação muito ruim, né? Se alguém estiver passando por isso na família, nós vamos orar e Deus vai dar vitória, né? Mas é uma situação que ninguém quer passar. A gente ora para o Senhor dar livramento para a gente que a gente não precise passar por essa situação. Se machucar. Quem é que gosta de se machucar? Tô lá numa situação tão gostosa, tão boa, andando de bicicleta. Faceiro, daqui a pouco eu caio e me machuco. Já virou uma situação ruim, eu me machuquei, né? Mas faz parte. Só a gente não pode perder o Espírito de Deus nas nossas vidas, nada de ficar brigando, xingando, falando palavrão, né? E olha só, e essa situação aqui, ganhar um presente. Será que é uma situação ruim? Ou uma situação boa? É boa, né? Quem é que não gosta de ganhar um presente? Nem que seja uma balinha, um pirulito. É tão bom, né? Então, passamos pelas nossas vidas por várias situações ruins que a gente não gostaria de passar, né? Como quebrar um brinquedo, ir mal na escola, brigar com alguém, ou melhor, alguém brigar com você, se machucar, ficar doente. São situações que a gente não gosta de passar, mas infelizmente às vezes
a gente acaba passando. E temos várias situações boas nas nossas vidas, como ganhar um presente, fazer uma viagem, receber um abraço. O que mais que nós botamos aqui? Andar de bicicleta, ir na igreja e tantas outras situações boas que nós passamos nas nossas vidas. Mas o principal que a gente não pode esquecer é que, dependente da situação, sendo elas boas ou ruins, nós não podemos esquecer que Deus permite certas situações nas nossas vidas, pois Ele tem planos para nós, sendo eles para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, todos os planos que Deus tem traçado nas nossas vidas são para o nosso bem, independente das situações que nós passamos. Deus nunca vai querer o nosso mal. Se nós estamos passando por essa situação ou por aquela, por uma situação boa ou ruim, temos que lembrar que tudo isso é plano de Deus. Imaginem só, José passou por tantas situações difíceis, né? Mas não era para o mal dele, e sim para o bem dele, para ele poder chegar ao ponto de ser governador do Egito. E mais à frente, nas próximas lições, vocês vão descobrir ainda qual era o verdadeiro plano de Deus. Por que José foi mandado para o Egito? Por que José sofreu tanto no Egito? O que aconteceu com ele? Por que ele teve que virar governador do Egito? Por que Deus deu uma família tão bonita para José? Isso vocês vão saber nas próximas escolas. Fiquem atentos, prestem atenção e não percam nossas próximas EBDs. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nós vamos estar orando para encerrar essa lição. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por as situações que passamos em nossas vidas, Pai, sendo elas boas ou ruins. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa família, dos nossos amigos. Por isso te pedimos, Senhor Jesus, guarda a cada um, salva, cura, liberta e continua cuidando dos nossos planos, para que os teus planos sejam cumpridos em nossas vidas. Fica conosco, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, crianças. E até a próxima.